assistem pela TV. Bem, pessoal, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Pedro Zanatti Filho, sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública Municipal de Guarulhos. O sindicato esse que representa hoje 30 mil trabalhadores da cidade de Guarulhos. E o que me traz aqui hoje, como já usei várias vezes essa tribuna, e assim até vou deixar antes consignado, porque a maioria das vezes quando eu usei essa tribuna, algumas vezes, alguns vereadores não gostaram do que eu falei, e posteriormente usou a fala, agredindo, falando que eu uso a tribuna, que eu falo lá casa, que isso, eu nunca fiz isso. Teve vereador até que foi ver a minha vida na prefeitura, que eu entrei como operacional, tomei para prática de farmácia, tomei para professor. Só queria deixar o vereador saber que todos fiquei entre os 20 primeiros. Então é sinal que eu faço concurso. E nunca tive cargo de comissão. E nem fui interventor do sindicato também não. Tem por eleição direta. Tem gente que foi interventor, né, Marcelo? Interventora, a gente sabe como é que funciona os blocos. Bem, pessoal, o negócio é o seguinte: alguns vereadores já falaram aqui, mas o caso é gravíssimo. Viu? O Samuel, que é líder de governo, sempre se coloca à frente, às vezes quando usa a tribuna, Samuel. Eu gostaria que você hoje também pedido, lógico que eu vou voltar a vida do vereador, que entrasse em contato urgente com a Proguarul. Mas é urgente. A Proguarul tem em torno de 5 mil funcionários, vereador Pezão, 5 mil funcionários. No mês passado, foi entregue cestas básicas apenas para 4 mil funcionários. 1.000 não pegaram cesta básica. O caminhão fechou a porta e foi embora por falta de pagamento. Foi o que aconteceu. O VR, que é o vale refeição dessas pessoas, ele foi depositado 5 dias depois que é o dia que é para ser depositado. O meu VR foi depositado hoje. Eu sou funcionário público, sou professor de educação básica na rede municipal. O pessoal da Proguarul ainda não recebeu. Mas a questão maior que eu queria passar para vocês, vereador Marcelo, é que essas pessoas que nós estamos falando aqui, para vocês terem uma ideia, o auxiliar de serviços gerais da Proguarul, ele tem um salário de R$ 953. Esse é o salário dessa pessoa. E ela recebe R$ 450 de vale-refeição. Corresponde a quase 50% do que ele ganha. E ele não recebeu hoje esse dinheiro. Imagina a situação dessas pessoas, desses pais de família. Entendeu? O agente de portaria, que também é outros que não receberam, nem a cesta básica no mês passado, nem previsão para receber esse mês também. E agora nem o VR. Isso é uma questão de calamidade. Eu não quero colocar a situação da questão governo, quem é executivo, quem é oposição. Eu não venho aqui e não faço esse jogo. Eu estou aqui para defender essas pessoas. Porque são pessoas que muitas vezes não têm a voz para falar. Eu estou sendo a voz dessas pessoas. Pessoas humildes, que não são nem alfabetizadas. Então, gente, é uma questão social. Hoje quem está no governo é o Partido dos Trabalhadores, que tem a sua história firmada nas lutas sociais, que promoveu até a igualdade social nesse país e muito. Só que, com essa ação, é promover desigualdade social. Essas pessoas estão passando necessidade. Uma amiga minha que trabalha na Proguarul, conversando comigo, e ela desabafou pelas redes sociais, conversando, ela falou: eu consegui pegar a cesta, eu dividi com a senhora da minha escola, porque ela não tinha o que comer, Pedro. O que vocês vão fazer? Aí eu fico na situação, o que o Pedro vai fazer como presidente do sindicato? Vou paralisar as atividades da Proguarul a partir de amanhã? Todo o serviço de varrição, todo o serviço de higiene nas escolas, que a higienização de 139 escolas é feita pela Proguarul, todo o serviço de acesso, abrir a porta e fechar para as crianças entrarem para a escola, é feito pelo pessoal da Proguarul. É isso que vai fazer? Isso é bom para a cidade?
suja, com mais de 120 mil crianças tendo aula sem ter ninguém para limpar. A ideia não é essa. A ideia, como eu vim aqui, eu peço para vocês, vereadores, não em tom de zombar do executivo do legislativo, porque não é essa a minha intenção. Eu também fui eleito pelo voto e eu respeito todos aqueles que foram eleitos pelo voto, pela representatividade, mas assim, está mais do que na hora em relação à Prefeitura Municipal de Guarulhos, ao Poder Executivo, o Poder Legislativo tomar uma providência, infelizmente até mais grave. Não sou eu que vou pautar vocês, mas está na hora de colocar o dedo na ferida sim, está na hora de fiscalizar, está na hora de fiscalizar, porque não é o favor que o Executivo faz. O Executivo foi eleito sim por nós para administrar a cidade, e nós elegemos mais 34 para fiscalizar se está certo. E eu digo para vocês, hoje não está certo. Não pagava 90 dias cesta básica para essas pessoas. Eu volto a dizer, e essas pessoas, nós temos uma herança maldita ainda. Eu gostaria de deixar consignado aqui, vereador Romulo, que eu tenho uma grande admiração, um nobre vereador, um grande vereador, aliás. Em 2004, como estamos falando da saúde, o seu Carlos Derman, que é o vice-prefeito dessa cidade, ele conseguiu criar uma função abaixo da base da pirâmide. Porque todos nós sabemos que qual que é a base de uma pirâmide na escala do trabalho? O ajudante geral. Nós temos o ajudante geral e os demais profissionais. O seu Carlos Derman conseguiu na Provaru criar o ASG, é o Auxiliar de Serviços Gerais, que o sonho desse auxiliar um dia é ser ajudante geral. E é tudo isso para diminuir o salário, porque o ajudante geral ganha 1.096 e o ASG ganha 953. Isso é promover desigualdade social. Não existe na cadeia, na pirâmide, nada abaixo do ajudante geral. Isso foi feito na Provaru em 2004. Eu só estou falando aqui do seu Carlos Derman, porque é o nó que eu trago na garganta, porque uma vez, uma pessoa que eu até admiro, que também faz parte do Partido dos Trabalhadores, olhou para mim e falou assim: eu não sei porque você fala assim do Derman, ele é um grande defensor dos trabalhadores. Defensor dos trabalhadores na Europa, onde já se viu alguém que é defensor dos trabalhadores criar um cargo abaixo do ajudante geral. Eu teria vergonha. Hoje eu sou dirigente sindical, sou professor de educação básica, amanhã posso ser dirigente sindical, vou voltar, vou ser professor, vou passar sala de aula, mas isso eu não carrego. Esse tipo de coisa eu não carrego. Outra coisa também, eu já usei essa tribuna aqui para falar várias vezes de decretos, leis inconstitucionais, não cumprimento de leis na cidade de Guarulhos, né? Um desses dias que eu falei, eu fui criticado pelo vereador, que depois só de falar mal, né? Fala o que quer também, entendeu? Só que eu peço, suba depois de mim, fale mal de mim, faça moção de repúdio, faça o inferno, só não vai poder me exonerar, porque eu entrei na prefeitura através do comum de voto, eu tenho que caminhar pela sua. Isso aí. Faça o que quiser, pode fazer 500 moções de repúdio. E eu peço a todos os meus amigos, o Eduardo, que é meu amigo pessoal, que vote na minha moção de repúdio, mas que resolva o problema da Provaru. Resolver o problema da Provaru, as moções de repúdio pode mandar para o Estado, que eu estou parede bonito, coloco tudo no quadro lá, mas faça o papel de vereador, faça o papel de fiscalizar, faça o papel de falar. E não são poucas pessoas não, eu estou falando de 5.000 trabalhadores, que pela família multiplicada, no mínimo, né, Ari? Deve dar umas 20.000 pessoas. Elege 4 vereadores para essa casa aqui, a média de votos que todos vocês tiveram. Então, tem que olhar com carinho especial para essas pessoas. Eu falo em nome dessas pessoas. E sobre as leis que eu falei, aquele decreto, vou deixar, viu, vereador Maurício, meu amigo, vamos vir. Daquele decreto de cortar despesa, a prefeitura cometeu uma gafe, mas tão ridícula, por isso que eu falo. Parece, me perdoa, volto a dizer, eu fico até triste, Marcelo, porque tem umas coisas que é feita, é coisa de partido de ultradireita conservadora, de Feliciano para cima, pior, conseguiu cortar a CLT, está lá no artigo da CLT, a pecúnia, ela é o direito do trabalhador,
CLT. Eu falei isso aqui já, eu não sei como funciona o Poder Legislativo quando tem essas aberrações do Poder Executivo, né, que passa por cima de lei federal, por cima do que quer que seja. Eu não sei o que vocês fazem. Se tem um instrumento do Poder Legislativo de questionar o Executivo de estar passando por cima de lei federal. Bem, no estatutário a Fazenda já derrubou. No trabalhista, nós não conseguimos eliminar porque o juiz quer apreciar o mérito, mas é 24 de agosto. Mas se vocês puderem, os vereadores, derrubar essa ação, esse decreto, mostrando que ele é inconstitucional, eu agradeço. Muito obrigado a todos que me ouviram. Obrigado, professor Jesus. E deixo